ida, uma pista de volta, numa curva da serra, na encosta. Nessa curva eu vi o guarda-reio. Eu não conseguia ver a curva completamente porque era uma curva mais fechada. E eu via uma placa de sinalização de curva fechada. E o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito daquilo, porque aquela placa está lá para direcionar as pessoas no caminho. Porque se eu não vejo a placa e eu não fico atento à estrada, eu passo do guarda-reio e vou para baixo. O carro voa, né? E quantos acidentes nós já não vimos acontecer assim? E num dia de sol, beleza, né? Eu vou dirigindo, eu consigo ver a estrada numa boa, a placa me auxilia, eu consigo fazer a curva, né? Às vezes as placas que estão lá são inclusive de redução de velocidade, né? Por causa da curva. Mas num dia de neblina, num dia de chuva, num dia de qualquer adversidade, alguma coisa que atrapalhe o meu caminho na estrada, a placa está lá para me auxiliar a seguir o caminho, de modo a trazer segurança para mim e eu chegar onde eu preciso chegar. E o Senhor falou, meu coração... Eu não entendi direito aquela visão no dia, porque eu estava orando a respeito de uma coisa, eu achei que tinha associação com aquilo, mas o Espírito Santo, nos meses seguintes, foi falando ao meu coração e trazendo algumas palavras ao meu coração relacionadas àquela visão. E uma das primeiras palavras que o Senhor trouxe ao meu coração é a que eu vou ler hoje, que está em Lucas 19, se você já quiser deixar aberto. E aí, quando eu li Lucas 19, eu falei, nossa, o Senhor está falando da autoridade de Cristo, né, dada à igreja. E aí, orando, o Espírito Santo falou, vamos dar um passo para trás. Então, dá um passo para trás. E antes de falar da autoridade que Deus nos dá, nós precisamos falar da obediência e da submissão da sua igreja. Outras palavras do Senhor foi trazendo ao meu coração nos meses que seguiram, mas hoje eu quero compartilhar essa primeira palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, sobre obediência e a submissão da sua igreja. Amém? Eu quero orar antes de começar a ler. Curva a sua cabeça, por favor. Querido Deus e Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar nesta hora. E como nós cantamos, eu quero declarar, Senhor, que o Teu nome seja entronizado. Que a Ti seja feito um trono, Senhor. E que o Senhor tome o seu lugar nas nossas vidas, Pai. Não só nesta manhã, mas em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que o Teu Espírito possa semear em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem como propósito nos ensinar, individualmente e coletivamente, como uma igreja, como a noiva que te espera e que te serve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Esse negócio de dar um passo para trás e tentar olhar melhor, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás mesmo. E um pastor conhecido uma vez me falou assim, olha, às vezes a gente precisa dar um passo para trás mesmo. E, para mim, às vezes dar um passo para trás, há um tempo atrás, era sinônimo de retroceder, né? Eu, às vezes, não tenho uma visão muito alinhada da coisa. O pessoal fala que, às vezes, eu tenho uma visão um pouco pessimista, e o Espírito Santo ele tem que alinhar a nossa visão das coisas. E aí esse pastor ele falou, olha, dar um passo para trás, muitas vezes é você só tomar distância para poder ganhar impulso para novos saltos. E acho que é isso que o Espírito Santo estava falando ao meu coração naquele dia, quando ele falou sobre obediência e submissão. Então eu quero ler com você Lucas 19, dos versículos 11 até 27. Eu vou passear em alguns textos da Bíblia, mas eu vou ser objetiva com os outros textos, fiquem tranquilos. Vamos lá, em Lucas 19, 11, fala da parábola das 10 minas. Eu vou ler, me acompanhem, por favor. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei.
Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o seu senhor respondeu: também você encarrega-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais, mais será dado. Mas quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Vamos parar aí. Então aqui Jesus conta uma parábola a respeito de um nobre e os seus servos. Esse nobre seria coroado. Ele não nomeia muito bem isso, né? A gente só sabe que é um homem que ia ser coroado rei. E fala dos servos dele. Aqui, servos, a gente não sabe direito se eles são funcionários ou se são escravos. Né? Até a palavra no original não deixa isso tão claro, mas a gente não sabe se é voluntariado ou não aqui. Né? Eu me voluntariei a ser seu servo ou não. Mas a gente sabe que existia uma relação de sujeição, de submissão. Havia algo que os vinculava. E a gente não sabe se eles amavam o seu senhor. A Bíblia não conta. Nossa, amo ele de nossa, paixão. Não. Mas eles estavam compromissados em cumprir com o papel deles, de servos. E haviam os súditos que declaradamente odiavam a figura daquele nobre. E, por mais que fossem súditos, eles não tinham voz, né? Eles não foram determinantes na decisão deste homem ser coroado rei. Ele foi e ponto. Havia uma autoridade acima que determinou que aquele homem seria coroado rei. Os súditos não influenciaram esta decisão. Cada servo recebeu 10 minas, uma mina equivalente a 10 dracmas, e uma dracma era equivalente a um dia de trabalho. Desculpa, uma mina é equivalente a 100 dracmas, e uma dracma é equivalente a um dia de trabalho. Então, era um valor razoável. E a incumbência era fazer render. 2 foram bem-sucedidos, 1 não foi, porque teve medo. E os que agiram conforme o propósito do seu senhor, não questionaram, sabiam como ele agiram da mesma forma, foram autorizados para governar cidades. Eu fiquei imaginando, né? Imagina a Elaine, a Elaine ela está lá, ela trabalha lá na Sul-América, ela tem o seu trabalho, de repente ela chegam para ela e falam: olha, você trabalha aqui, eu vou te incumbir de uma tarefa um pouco mais desafiadora, e aí daqui a alguns dias eu volto, eu quero este resultado. Ela vai, cumpre com o seu resultado, aí o diretor da empresa volta e ele fala: beleza, agora você vai ser co-diretora. Já imaginou? Saio do meu pequeno cargo e viro co-diretor. É isso que aconteceu com esses homens servos. Eles não eram súditos, gente, eles eram servos, poderiam ser escravos. E eles ganharam a autoridade de governo. E quando o Senhor falou comigo, ele falou muito claramente sobre a autoridade, mas a autoridade ela foi resultado de um posicionamento. Né? Então, eles não tinham credibilidade nenhuma, talvez, diante da sociedade. Né? Mas eles foram confiáveis e cumpriram com o seu papel e com a visão do seu Senhor. Então, eu queria compartilhar alguns princípios a partir deste texto a respeito de obediência e submissão. Eu aprendi há alguns anos, eu não lembro se foi um pastor que pregou ou se eu li num livro, eu juro que eu não lembro, mas aquilo marcou tanto a minha vida e virou um balizador, sabe? Ele falou: só tem autoridade quem se submete à autoridade.
Isso é uma regra para tudo. A priori com Deus. Não dá para você ter autoridade em Deus se você não se submeter à autoridade dele. Se você não fazer as coisas conforme os princípios dele, conforme o seu ponto de vista, a sua visão, o seu modo de fazer. Né? E aí depois eu fui aprendendo isso no meu trabalho, porque eu comecei a ver que aplicando esse princípio dentro do meu trabalho com as minhas chefias, eu comecei a ser vista de forma diferente. E foi impressionante isso. Impressionante. E não porque eu fosse a melhor tecnicamente em tudo que eu fazia. Mas existe um princípio no qual a gente tem que caminhar. E a submissão e o comprometimento para com o Senhor, para com o seu propósito, para com o servir, o como servir, muda tudo. Entenda que, às vezes, a gente discute em casa, eu e o Fábio, né? Mas a autoridade ela vem acompanhada de mais responsabilidades. E foi isso que este Senhor fez com os seus servos. Ele deu novas responsabilidades a estes homens. Vamos ver se eles dão conta. E aí ele viu, e eles foram autorizados com governo. E aí eu não queria ficar aí, porque me marcou muito essa questão de obediência. Porque obedecer não é muito fácil. Na verdade, não é nada fácil, vamos combinar, né? No dia a dia, quem tem filho sabe, você fala 25 milhões de vezes a mesma coisa para o seu filho, no mesmo dia, e às vezes ele ainda assim não te obedece. Outro dia eu estava corrigindo a Mariana, acho que era a 5ª vez que eu falava a mesma coisa para ela no dia, e aí o Senhor falou, viu? Eu faço isso com você. E às vezes você não me ouve. Então não é fácil, não é fácil. Eu não estou falando de obediência aqui porque eu alcancei a medida necessária. Muito pelo contrário, o Senhor ele vai nos corrigindo dia a dia. E eu queria mostrar homens no dia a dia que o Senhor posicionou em lugares estratégicos, que decidiram obedecer e que não decidiram obedecer. O que aconteceu com esses homens? Eu queria ir com vocês a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. Quem gosta de Game of Thrones aqui, Senhor dos Anéis, né, esses filmes tal, de guerra, de estratégia, vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, Reis. É muito melhor do que assistir esses filmes, gente. Assim, é uma aula de história e a gente aprende princípios assim incríveis. Aqui em 1 Samuel, eu vou contar o contexto, porque eu não vou ler o texto inteiro. Eu gosto muito dos textos todos, porque eles contam a história. Mas é dispendioso ler os textos completos. Então, eu vou contextualizar e ler os textos específicos, ok? Em 1 Samuel 2, a partir do verso 12, vem descrita, vem contando os desvios de conduta dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote da época. E, sendo sacerdote, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes, a família era dedicada ao sacerdócio, então seus filhos também viviam práticas de sacerdócio. E aqui conta que os filhos de Eli, eles tratavam com desprezo os sacrifícios ao Senhor, eles intervinham nos sacrifícios, eles roubavam os sacrifícios para si, sendo que eles já teriam direito a uma parte desse sacrifício, mas eles não eram satisfeitos, eles roubavam, e eles se deitavam com mulheres que serviam junto à porta do templo. E no versículo 17, fala que o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta ao Senhor. Então, num dado momento, a Bíblia conta que ele descobre o que aconteceu. Ele vem a saber o que aconteceu, mas ele não se posiciona. O sacerdote viu seus filhos com um desvio de conduta absurdo aí, né, que diante de Deus era reprovável, e ele não se posicionou. E aí, lá no versículo 29 do capítulo 2, está escrito assim: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Aqui é Deus falando, né? Vem um homem de Deus para falar com Eli e ele traz essa palavra. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra mais aos seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo?
Então, Deus deu uma chamada forte em Eli, por causa da falta de posicionamento dele diante de Deus, frente ao pecado dos seus filhos. E aí, daí em diante, Deus determina para Eli o que vai acontecer. Ele estabelece um juízo e ele fala para Eli que a família dele eles seriam retirados disso. Há uma sentença muito severa aqui sobre a vida desses homens. Sentenças de morte, por causa da conduta deles, né? E da conivência de Eli com a conduta dos seus filhos. E aí lá no verso 35, ele fala assim: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Aqui eu quero trazer o segundo princípio a respeito de obediência. Na história desses homens, né? Honra ao Senhor. Eles roubavam o que era de direito do Senhor. Eles roubavam dos seus sacrifícios. Obedecer ao Senhor também é um posicionamento de honrar ao Senhor. Quando a gente canta, né, de participar dos sacrifícios de Cristo, a gente está falando de participar dos sacrifícios de Cristo quando fala de obedecer. Porque Cristo foi o primeiro que obedeceu de forma sem questionamentos. Ele foi. Obedecer não é fácil e é honra ao Senhor, é um sacrifício de louvor ao Senhor. Obedecer é sacrifício de louvor e é sacrificial mesmo. Eu não posso roubar a honra do Senhor. Obedecer é roubar honra do Senhor. Será que o que eu vivo hoje, segundo o que o Senhor determinou, eu faço por fazer? Se eu estou fazendo por fazer, não é sacrificial e não é adoração. O que eu estou fazendo hoje é para mérito próprio? Se é para mérito próprio, deixou de ser adoração. Eu vi um testemunho da Ana Paula Valadão um dia, e ela conta que, acho que não lembro nem se foi ela que falou, ou se eu vi pela Helena Tanuri, mas conta que numa das gravações do Diante do Trono, eles são patrocinados por várias empresas, empresários, né? Então a roupa que ela veste não é a dela, alguém patrocina, os brincos, né? Toda a produção dela é patrocinada. E ela usou brincos muito caros numa gravação, e a dona da loja dos brincos, a pessoa que faz, ela no final da gravação veio com os brincos e falou: olha, eu estou te presenteando com os brincos que você usou hoje. E aí ela olhou os brincos, e eram brincos muito caros, pelo que ela menciona, e ela falou: olha, eu não posso ficar com esses brincos. Ela falou: não, fica, por favor, é um presente. Ela falou: você não está entendendo. Se eu aceitar esses brincos, eu vou estar entendendo que eu os mereço. E eu não os mereço. Mas porque o conceito dela não está pautado nos conceitos de homens, entende? Tudo o que estava lá era consagrado ao Senhor de alguma forma, inclusive todas as intenções dela. E ela falou: não posso. Se você quiser abençoar a obra de alguma forma, tudo bem, mas não é para mim. Então, isso é claro, e eu acho que isso não é falsa modéstia, gente, porque o Senhor não levanta homens para que eles vivam em falsa modéstia, né? E é muito claro, eu não estou fazendo para mérito próprio. Eu também não posso fazer o que eu estou fazendo para me sentir encaixado, ser parte, ser igual, me identificar com um grupo. Porque senão eu estou estabelecendo a minha identidade nisso, nas minhas relações, e não em Cristo. Eu estou estabelecendo a minha identidade num contexto específico, eu estou estabelecendo a minha identidade no fazer algo. Então eu consigo continuar, eu consigo fazer se Deus me mudar do fazer. Daqui para frente você não vai mais fazer isso. Por mais que você seja bom nisso, agora eu quero que você faça isso. Amém. Eu vou fazer isso, porque aquilo que eu estou fazendo, entregando ao Senhor, não está pautado em identidade. Eu não sou o que eu faço. E por isso eu adoro ao Senhor. Eu sirvo, eu estou disponível para servir no que for, porque o meu serviço é
em adoração. A minha obediência, a minha submissão são sacrifícios de louvor ao Senhor. E eu também não faço para obter benefícios, que nem esses homens faziam. Eles se aproveitaram de uma posição, de um chamado, para se beneficiar. E não é essa a intenção do Senhor para as nossas vidas. E tem um terceiro princípio ainda nesse texto, que é cumprir com fidelidade o chamado do Senhor. Aqui ele fala no versículo 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Quando eu li esse texto, eu lembrei muito de Paulo falando, de ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter mente e coração firmados no Senhor, colocados no Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 2, não precisa abrir, eu vou falar brevemente. Ele, se você quiser depois ler, em 1 Coríntios 2, de 9 a 16, ele fala muito sobre isso. E no verso 11, ele fala assim: da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Então, se quem conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus, e nós o recebemos, nós entendemos as coisas que Deus nos tem dado. Essa é a continuidade do texto. E lá no versículo 16, Paulo conclui: portanto, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando Deus fala para ele: levantarei para mim um sacerdote fiel que age segundo o meu coração e o meu pensamento, eu entendo que para obedecer, eu preciso ter mente e coração. Ter a mente de Cristo. Ter entregue a minha vida ao Senhor. Entender que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, que Ele é o Deus da minha vida. Mas ter a mente de Cristo. Deixar que o Espírito Santo me leve a compreender quem Deus é e os seus pensamentos. E ele fala: eu vou levantar um homem que é assim, que é fiel, que tem mente e coração em Deus. E aí, é lindo porque no capítulo seguinte, não, ainda vai ter um texto que eu quero falar a respeito disso depois, se a gente não entender que a gente tem uma mente modificada, ou que a gente permita essa modificação da nossa mente, do nosso modo de pensar, do nosso coração, das nossas intenções, da nossa essência, que foi corrompida com o pecado, nós não conseguimos nos posicionar de modo fiel ao Senhor. Entenda que não é um posicionamento que parte do meu esforço, mas de uma transformação. Lembrem, Romanos? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é uma volta que a gente dá. É uma volta que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Amém? Há um quarto princípio. Ele fala: levantarei para mim. Ele não fala: levantarei, vou erguer um homem. Não, ele: levantarei para mim. Existe aí uma questão de consagração. Ser dele. Ser consagrado. Consagrado aos propósitos dele. Às intenções do seu coração. Uma mudança de vida para viver conforme Ele quer que nós vivamos. Tudo isso envolve obedecer, submeter-se a Ele. Só é possível se manter em obediência se eu me mantenho debaixo dos propósitos dEle. Decidir sair dos propósitos do Senhor, eu já não tenho um posicionamento de obediência. E é um movimento natural, porque o ser humano ele quer estar aqui, se satisfazendo, satisfazendo a própria vontade, os próprios anseios, os próprios sonhos. Eu não estou nem falando de coisas que não são lícitas. Tem coisas que são lícitas. Mas, às vezes, o Senhor está falando assim: é aqui que eu quero você. Porque aqui é melhor. Porque aqui você cumpre o meu propósito. Não estou dizendo que aqui você vai ficar feliz 100% todo dia. Festa! Não. Mas aqui você está debaixo do propósito do Senhor. Então, consagração implica entregar os nossos desejos, as nossas intenções a Deus. É um movimento de obediência. Não é uma decisão única de um dia. É um movimento. Todo dia isso acontece. Porque sabe o que está acontecendo?
Lá, de repente, você está no seu dia a dia e, de repente, ai, Senhor, tropecei. Já era. Não, não já era, é um movimento, volta. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Ai, Senhor, muito obrigado por isso. Porque quantas vezes a gente cai e faz errado. Cai e faz errado. Mas o Senhor, Ele não vem com culpa. Ele vem com misericórdia. Ele fala, se liga, volta. Dá para voltar, vem, dá tempo. Volta e você volta. Amém? Ainda há outro princípio que eu quero compartilhar com você. Está em 1 Samuel 15. Eu não vou ler o capítulo inteiro, fiquem tranquilos. 1 Samuel 15, eu vou trazer só alguns versículos. Aqui o que está acontecendo? Samuel, depois daquela situação com Eli, vai vir um capítulo que conta a respeito de Samuel ainda novo, bem novinho. Né? Naquele capítulo, no capítulo seguinte, Deus fala a primeira vez a Samuel, com ele ainda bem jovem. É a primeira vez que ele ouve a voz do Senhor. Né? E, de uma forma muito intensa, o Senhor decide falar com ele justamente a respeito do juízo dele sobre a vida e a casa de Eli. E Samuel é o próximo profeta. O Senhor decide contar a ele agora as coisas que ele vai fazer. Porque Samuel é aquele rapaz que vai ser levantado para ele, fiel, com o coração e com um pensamento conforme de Deus. E agora aqui no capítulo 15, Samuel já é gente grande. Né? Samuel já é gente grande, ele já é sacerdote, ele é profeta. E aqui, Saul já se tornou rei. Saul é o rei que Israel pediu. Né? Saul já se tornou rei e aqui no capítulo 15, Saul já fez umas besteiras pelo meio do caminho. Né? Capítulo anterior, os capítulos anteriores, ele ainda ele resolve levantar sacrifício ao Senhor sem ter o profeta do lado dele, o sacerdote, ele desobedece. Então, Saul ele começa a apresentar no meio do caminhar dele, depois que ele vira rei, alguns tropeços. E aqui no capítulo 15 é muito emblemático, porque Samuel ele fala com Saul, debaixo de uma direção de Deus, para que Saul vá e guerreie contra os amalequitas, por coisas que aconteceram no passado. E ele fala, olha, a direção de Deus mata todo mundo. Não deixa um vivo. Homem, mulher, criança, velho, não deixa um vivo. Ele é claro até falar, até recém-nascidos, mata todo mundo. E não pega nada desses homens para você. Não pega nada do rebanho, não pega bens, não pega nada. Mata todo mundo, acaba com tudo. E aí Saul vai em guerra com os seus exércitos. Ele guerreia contra os amalequitas. E o que ele faz? Ele faz o que Deus mandou. Ele matou todo mundo, mas ele deixou o rei dos amalequitas vivo. E aí ele olhou para o rebanho olhou para ele. Ele falou, tem um rebanho bom aqui, eu vou ficar com esses caras. Então ele ficou com parte do rebanho que ele considerou boa. Ele considerou boa, Saul. E guardou. E aí Deus foi e falou com Samuel. E a Bíblia fala que Samuel, versos 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Aí depois disso Samuel ficou irado. A palavra diz que Samuel fica irado e busca ao Senhor. E aí ele vai encontrar Saul. Como se não bastasse, quando ele vai encontrar Saul, ele não encontra Saul no lugar onde ele deveria estar. E falam para Samuel, olha, ele foi lá não sei onde. Levantaram um monumento em própria honra. Tá bom aí, hein, Saul? Ele é o cara. E quando Saul volta, Samuel conversa com ele. E aí ele fala a palavra que Deus deu para Saul. E essa palavra eu quero ler com você. Então, 1 Samuel 15, nos versos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que você obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha o quanto isso é sério. O povo de Israel era o povo escolhido pelo Senhor, e ele simplesmente virou e falou assim, você é o rei?
você sai. Você não me obedece, você sai. Você não está conforme os meus princípios, você sai. E aí é assim, para terminar de esmagar a baratinha, sabe? Quando você bata assim e ainda dá uma torcidinha no pé. Foi isso que Samuel fez. No verso 28, ele falou: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém melhor do que você. Nossa, eu não sei onde eu ia me enfiar se eu ouvisse isso. O Senhor rejeitou a Saul. No capítulo seguinte, Samuel nunca mais vê Saul depois disso. E no capítulo seguinte, Samuel está na casa do pai de Davi, ungindo a Davi como rei. O Senhor já tem tudo traçado, querido. Somos nós que temos que nos submeter a isso, ao plano dele. Se nós não nos submetemos, o Senhor realoca. É muito sério isso. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Sem a submissão à autoridade do Senhor, a autoridade do Espírito não existe sobre as nossas vidas. E aí Samuel unge a Davi como rei. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. É tão lindo ouvir isso, imaginar que existem homens segundo o coração dele. Eu anseio ser uma pessoa assim, ser conhecida assim. E aí isso não é sinônimo de perfeição, mas nem de longe. Porque a gente sabe na história, nos capítulos de 2 Samuel, você vai lendo, né? Depois Davi é coroado, Davi é um homem que cresce, Deus dá a ele homens nos exércitos, ele dá filhos, dá mulheres, ele é próspero, ele é o rei que traz a arca de volta para Israel. Ele é um homem vencedor, é um homem que adora, que se consagra ao Senhor. E aí lá em 2 Samuel, ele é um homem que cai em adultério. Oi. Viu? Não é sinônimo de perfeição, né? Ele cai em adultério porque ele deseja a mulher de um dos seus oficiais, Betseba. E aí, para piorar a situação, porque aí ele estava a ponto de ser exposto no pecado dele, ele manda matar. Ele arquiteta um plano para o marido de Betseba ser morto na batalha. Assim, ia ficar mais fácil de ninguém descobrir. E Betseba está grávida. E aí o Senhor vem por meio do profeta Natã e fala para Davi o que aconteceu. Ele fala: Davi, você pecou contra mim. É engraçado porque lá no texto de 1 Samuel, quando Samuel fala para Saul que Saul está errado, Saul fala: pequei contra o Senhor. Aí Deus acaba com Saul. Mesmo ele falando, pequei contra o Senhor. Porque ainda depois ele quer dar os rebanhos em sacrifício. Não sei se ele está querendo comprar o profeta, não sei o que ele está querendo fazer. Mas Saul, assim, pisou na jaca bonito, né? E quando Natã vem falar com Davi, para mostrar para Davi que Deus sabia do pecado dele e levar Davi a essa consciência, Davi fala a mesma coisa. Davi fala assim: pequei contra o Senhor. Ele fala a mesma coisa, não fala? Mas aqui o posicionamento é outro de Deus para com Davi. Deus traz o juízo dele em relação ao pecado de Davi, tanto que o filho que Betseba está esperando, ele morre. Mas Deus perdoa Davi. É lindo isso, Deus perdoa Davi. Porque o posicionamento de coração desse homem era completamente diferente do posicionamento de coração de Saul. E houve um quebrantamento desse homem. Houve um quebrantamento. E o amor de Deus não cessa para com Davi. Isso é tanto prova que o próximo filho que é gerado do relacionamento de Davi com Betseba é justamente Salomão. E Deus fala, Deus estabelece a graça dele sobre a vida daquele homem. E Salomão é conhecido até os dias de hoje como o homem mais sábio do mundo. Até quem não é cristão sabe da história desse homem. Deus ergueu a vida desse homem porque ele tinha amor para com Davi.
Então, há um compromisso que é recíproco da parte do Senhor, quando há um coração que é quebrantado e que é submisso. Então, Deus não está te pedindo uma vida de escravidão, não, querido. Deus está te pedindo uma vida que é sacrificial. Não dá para mentir. Não vou ser hipócrita aqui, desenhar flores o tempo todo. É sacrificial, mas há um compromisso que é recíproco. Deus ama a Davi e ama a geração que vem de Davi. Não é à toa que falamos que Cristo é a raiz de Davi. E Salomão é erguido como rei. É prova de que o amor de Deus não havia cessado. E aí eu tenho o último princípio, o quinto princípio e último, que eu quero compartilhar com você. Isso fica revelado lá no Salmo 51. Eu vou retomar um texto, inclusive, que a Elaine comentou no domingo passado. Né? No Salmo 51, esse eu quero ler para finalizar com vocês. Se você for lá para o Salmo 51, dos versos 1 a 12. Ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir um novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha o caráter instável que o pecado traz à nossa vida. Não expulses de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Todo esse texto mostra o quanto ele entende que aquilo que ele precisa vem de um único lugar, que não é ele mesmo, é Deus. Lava-me, purifica-me, renova o meu interior. Me dá o teu espírito. E ele fala: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sustento. Tem muito... Mãe, né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é alimento, né? Mas sustento tem a ver com resistir, equilibrar, manter recursos necessários para. Senhor, me devolve a alegria da tua salvação, devolve a alegria da tua salvação e me dá recursos necessários para que eu obedeça. O substrato, né, a matéria-prima necessária para que isso aconteça vem do próprio Senhor, do Espírito de Deus nas nossas vidas. Querido, Deus conhece os tempos e as estações que você vive. Ele sabe o tempo que você está vivendo hoje, Ele sabe o tempo que eu estou vivendo hoje, às vezes melhor do que a gente mesmo. Às vezes nem a gente consegue identificar tempo de que é o hoje. E sabe, queridos, a gente fica pensando muitas vezes assim: Senhor, a gente ora, né? Senhor, mostra qual que é o teu querer para a minha vida. Mostra o meu chamado. O que o Senhor tem para as nossas vidas. O que o Senhor quer para o nosso futuro. Queridos, a gente tem que parar de procurar a mãe de Iná. Os mais velhos vão me entender. Né? Eu não estou querendo um bidu, um cara que adivinha as coisas para mim. Eu não preciso saber o futuro. O Senhor se importa que você entenda o que Ele quer para você agora. Ele quer saber qual é o lugar que você tem que ocupar agora. Como diriam os grandes filósofos por aí, né? O futuro se constrói agora. Não vai ter amanhã se você não investir agora. Não vai ter o ministério que o Senhor tem para a tua vida se você não se posicionar diante de Deus agora e não obedecer. Eu trouxe aqui um livro, eu não sei quantos conhecem esse livro,
enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Ele é de um pastor, ele se chama Benin Libisher, ele é pastor e fundador do movimento Jesus Culture. Ele começou a sua caminhada de fé na Bethel Church, lá nos Estados Unidos, eu não sei quantos a conhecem. E ele conta uma experiência aqui, nesse livro. Eu vou ler um parágrafo para mostrar o quanto é importante a gente entender o que o Senhor quer para nós agora. Ele fala que chegou um momento, ele tinha 25 anos, ele já sabia qual que era o chamado do Senhor para a vida dele naquele tempo. E o pastor designou ele para ser coordenador de uma turma de formação ministerial da Bethel. Então, você vai ser coordenador. Na verdade, ele tinha funções administrativas de secretariado e coordenação. Ele acompanhava a turma, né, não só para conduzir as questões de aula, mas ele acompanhava as pessoas, né, como se houvesse aí também uma relação de discipulado. Mas ele fala que foram os 4 piores anos de serviço dele. Ele fala que ele não se encaixava naquele tipo de servir, né? Ele fala que por 2 anos ele lutou contra um sentimento de que Deus tinha colocado ele num lugar que não era adequado para ele. Ele falou: eu não sirvo para isso. E por 2 anos ele brigou com isso. Ele devia estar bem frustrado. E aí ele entendeu que falou: Deus, não dá para lutar, né? É o que o Senhor quer para mim, então beleza. Eu vou tentar aprender o que o Senhor quer que eu aprenda nesse tempo. Então, acho que é uma pergunta importante para a gente fazer, né? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar neste tempo? E aí ele fala: eu não percebi, até quase o final daquele período de 4 anos, que essa fase foi a mais crítica e mais fundamental para o desenvolvimento do meu sistema de raízes. Ou seja, para que Deus solidificasse a vida dele em Deus para o que viria. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Eu não sei se hoje, o tempo que você está vivendo, Deus conhece. Talvez seja um tempo de provar a sua fidelidade ao Senhor para coisas que virão, ou de ser amadurecido. Talvez seja tempo de ser colocado mais em evidência. Já parou para pensar que o Senhor talvez esteja querendo te colocar em evidência? Mas talvez seja tempo de sair da vitrine. E o Senhor fala: para, fica quieto. Não é tempo de se mostrar. Talvez seja tempo de parar e esperar, ou talvez seja tempo de se movimentar de lugar, sair de um lugar onde você está e ir para outro, porque talvez aquele lugar não seja mais o que o Senhor tem preparado para você. E eu não falo só de lugar físico, tá, irmãos? Eu falo de lugares que nós vivenciamos internamente também. Talvez seja tempo de mudar algumas relações sociais, pessoas com quem você se relaciona. Talvez Deus esteja requerendo que você se afaste um pouco daquele ambiente ou daquele grupo de pessoas. Eu vivenciei isso no hospital algumas vezes, de querer muito estar envolvida em alguns projetos ou com alguns profissionais, pessoas que eu admirava até. E aí eu percebi que o Senhor estava falando assim: sai daí, filha, não é aí que você vai ficar, não. E entender que o Senhor me ensinou e me preservou de muitas coisas dentro do hospital, para que eu amadurecesse e para que eu fosse protegida. Talvez seja tempo de mudar hábitos. Hábitos. Às vezes não são nem coisas ilícitas. Às vezes são, né? Pare de fumar, pare de beber, pare de... sei lá. Ou hábitos que são, às vezes, até lícitos, mas que eles nos distanciam do que o Senhor quer falar agora. Talvez seja tempo de atuar no serviço ao Senhor em lugares que para você seriam improváveis. Nossa, não, eu nunca vou fazer isso. Né? Mas mais importante realmente do que saber o que vem lá pela frente é entender o que o Senhor quer fazer agora. Meu pai, ele tem pregado a respeito de entendermos o tempo para a igreja hoje, os propósitos para a igreja hoje, de sermos igreja hoje. Na minha visão, sabe aquela placa? Aquela placa é a igreja, na curva, perigosa, da serra. Aquela placa é a igreja. Ela foi estabelecida por uma autoridade maior. Mas para ser igreja, ser a placa que foi estabelecida naquele lugar, eu preciso entender e me submeter ao Senhor
para o tempo que Ele traz para as nossas vidas agora, individualmente e como igreja. E assumir o nosso papel de igreja dentro dessa sociedade. Amém? Eu quero te convidar a orar com este propósito, para que o Senhor possa trazer ao seu entendimento qual é o tempo que Ele tem para você hoje, e para que o seu coração seja direcionado e fortalecido para obedecer e se submeter e encontrar prazer na submissão, que pode até ser sacrificial, mas ela nos leva a um lugar que é espetacular, que é a presença do Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, eu coloco diante do Teu altar as nossas vidas como igreja, os que estão aqui e os que estão acompanhando, Senhor, à distância. Mas, querido Deus, que o Senhor possa, nesta manhã, trazer aos nossos corações, ao nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa revelar ao nosso entendimento, Senhor, quais são as Tuas intenções para nós hoje. Que lugares o Senhor quer que ocupemos hoje, que movimentos que o Senhor quer que nós façamos no hoje. Mas, Senhor, que isso venha acompanhado de um temor no Teu Espírito e de fortaleza, Senhor, força, sustento, para que possamos nos submeter, obedecer a Tua palavra, que nem aqueles homens, aqueles servos se submeteram, Pai, sem questionamentos. Para que possamos, Senhor, prosseguir debaixo da Tua cobertura, das Tuas intenções, do Teu propósito. E cumprir, Senhor, com a finalidade do chamado, que é ser igreja, que é ser sal, luz nesta terra, na nossa família, no nosso trabalho, nesta sociedade. Querido Deus, nós somos fracos e somos falhos, nós caímos tanto e o Senhor nos conhece. Que este sustento, Senhor, possa alcançar áreas que nós não temos recurso algum para manejar, Pai. Que este sustento venha sobre as nossas vidas para Te obedecer neste tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos honrar e louvar o Teu nome com este posicionamento. E encontrar, Senhor, as nossas vidas ancoradas em Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé e cantar essa música aqui. Eu estava lá sentado e a Ana Lígia falando sobre obedecer. Aí ela veio à minha mente, eu fiquei relutando em cantar. E o William mandou para mim a música. Eu ia mudar a música. Aí eu falei, ó Deus, é para cantar mesmo. Vale mais obedecer do que sacrificar. Obedecendo a palavra, assim eu devo andar. Palavra enviada para me libertar. Verbo divino que carne se fez e fez filho de Deus todo que nele crê. Eu sou filho do Deus vivo e assim eu devo andar. Vale mais obedecer do que o sacrificar. Obedecer ao Pai. Obedecer Tua palavra me leva a alcançar bênçãos e promessas que o Senhor tem para dar. A maior das promessas Ele em breve cumprirá. Levar a sua igreja para com Ele sempre estar. Eu desejo a sua volta. O Senhor vem me buscar. Eu espero a sua volta. Em obediência vou esperar. Eu desejo a sua volta. O Senhor vem me buscar. Eu espero a sua volta. Em obediência vou esperar. Vou obedecer.
Amém, amados? Obediência, é isso que o Senhor espera de nós. Deixa eu te dar um presente aqui, uma notícia, né? Depois que você sair daqui, você passa ali na frente da cozinha e faz a sua feira lá, livremente, à vontade. Tem muita carambola lá que não sei quem gosta, né? Dá para fazer suco, dá para pôr na salada, é uma coisa maravilhosa. O pé de carambola lá em casa estava abarrotado. E ontem eu subi na escada lá, fiz as minhas loucuras, né, que era da bronca, mas subi lá e catei o que pude. E aí, da janela do meu quarto, puxei o galho assim, aí catei tanta que eu falei, meu Deus, distribuí para os vizinhos, trouxe aqui para a igreja, para os irmãos. Fique à vontade, pega para você, leva para a sua família, tem bastante saquinho lá, você pega tudo lá, tá bom? Deixa sobrar não, leva tudo, amado. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã. Louvado seja o Senhor que continua falando aos nossos corações, agindo em nossas vidas. Vamos orar para finalizar. Vamos lembrar dos que estão enfermos, dos que estão enlutados e daqueles que estão desanimados, né? Nós voltamos ao culto presencial. Talvez as pessoas esqueceram, ou será que não sabem? Culto é presencial. Nós gravamos o culto, transmitimos ao vivo para aqueles que estão distantes ou para aqueles que estão eventualmente impedidos de vir, né? Mas nós desejamos que as pessoas, que os irmãos venham e participem, né? Estar presente no mesmo ambiente e cultuando ao Senhor juntos tem um outro sabor. Será que a pandemia fez você esquecer o sabor da comunhão, de estar junto com os irmãos perante o Senhor? Eu espero que não, né? Então vamos terminar. Querido Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por este tempo. Te louvamos pela tua presença, graça e bondade para conosco. Oramos, Senhor, nos lembrando daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em hospitais, nos seus lares, que o Senhor conceda a sua graça e misericórdia para levantá-los do leito e do abatimento, da limitação e restaurar a cada um deles a saúde. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, concede também graça, sabedoria, ânimo às equipes médicas que no dia a dia prestam auxílio e assistência médica para que eles sejam abençoadores daqueles que estão enfermos nos hospitais, nas UTIs e aqueles que estão enlutados. Nós clamamos, ó Deus, que o consolo do Senhor venha sobre eles, que o Senhor lhes dê um novo ânimo, ajudando-os a enfrentar um tempo novo, com a ausência daqueles que se foram. Que o Senhor seja gracioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor cubra a vida de cada um de vocês. Que o amor de Deus envolva as suas vidas e os seus corações. E que a sabedoria e a consolação e a direção do Espírito Santo conduzam a vida de cada um de vocês e suas famílias em todo tempo e lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até o próximo domingo. Boa semana a todos. Deus te abençoe. Amém.